Bom, a aula de hoje é teste de significância para comparar dois grupos amostrais de variáveis contínuas. Traduzindo, o que que significa isso? Até agora, quando a gente fazia testes, você tinha sempre uma população. Dentro dessa população você tinha uma amostra e você queria comparar algum parâmetro da amostra, por exemplo, média. Você queria comparar uma média da amostra e uma média da população. A e B, B e A, tanto faz. Você queria comparar da amostra com a população. E a gente tinha teste Z e teste T para fazer isso. Porém, o que acontece se você quer comparar duas amostras, ao invés de comparar uma amostra e uma população? Bom, nesse caso, você cai nisso aqui. Para isso, você vai usar teste T, porque, se vocês lembrarem, o teste Z ele envolve, né, o desvio padrão da população. Como você está trabalhando agora com duas amostras, não tem população envolvida. Então, só dá para usar teste T para isso aqui. O que muda tem diferentes contas para você fazer isso aqui, né, entre duas amostras, do que com uma amostra e uma população. E para você decidir qual conta usar, né, que é o mais importante, você tem que saber se o seu teste ele é pareado ou não pareado, ou independente. Isso vai ser a primeira etapa mais importante para essa parte da matéria. Como que você decide se é pareado ou não? Existem duas possibilidades para comparar duas amostras. Primeira possibilidade, você tem aqui a sua população, e dentro da população você tem duas amostras que você pegou, que vão ser comparadas. Então aqui você tem duas amostras com média A, média B, e você vai comparar elas. Esse é o primeiro caso, são os não pareados, ou amostras independentes. O segundo caso, que são dos pareados, você tem uma população, você tem uma amostra que você vai medir essa amostra hoje, e amanhã você vai voltar à população, você vai pegar essa mesma amostra e você vai medir ela de novo. E agora você está comparando a mesma amostra em dois momentos diferentes do tempo, certo? Então essa é a principal diferença entre pareado e não pareado. No não pareado você tem duas amostras distintas, que pertencem a uma mesma população. No pareado você tem a mesma amostra sendo medida em dois momentos diferentes. Pode ser que, sei lá, você mede a população, depois você dá um remédio para ela e você mede depois que o remédio fez efeito, por exemplo, ou algo assim. Ou você está fazendo um tratamento com, sabe, diabéticos, você mede antes do tratamento começar e depois do tratamento começar. E depois do tratamento terminar, por exemplo. E aí você tem diferença de tempo. Então essa é a principal diferença, pareado e não pareado. No caso, para cada um desses dois casos, você tem uma conta diferente. Então vamos começar com o pareado, porque o slide começa com pareado. Então vou começar com isso também. Deixa eu começar aqui de novo. No exemplo aqui, ele deu um exemplo aqui de dois casos, uma amostra pareada. Para começo de conversa, a gente sabe que em teste T você tem que ter o T tabelado, que você olha lá nessa tabela, nessa tabela aqui, você olha se o T tabelado, e você tem o T calculado, que você vai fazer com essa equação daqui. O T tabelado, que é a primeira coisa que você encontra, é praticamente igual. É a mesma coisa do teste T normal que você tem. Você tem aqui o seu alfa, que você trabalhar, que você olha aqui em cima, nanã, faz as duas hipóteses, né? H0, H1, se é igual, se é diferente, se é bilateral, lateral, daquele jeito que eu expliquei na outra aula. Olha aqui em cima. A única coisa que é importante é o grau de liberdade. Por quê? Porque antes você tinha só uma amostra. Então o grau de liberdade era o tamanho da amostra menos 1. Isso é fácil. Mas agora você tem duas amostras, né? A mesma amostra em momentos diferentes, mas seria duas amostras, né? Como é a mesma amostra em momentos diferentes, obrigatoriamente ela tem que ter o mesmo tamanho, né? Nesse caso é 10. 10 pessoas antes, 10 pessoas depois.
Então, o tamanho que você vai usar é 10. Então, 10 menos 1, 9. O seu grau de liberdade seria 9. Em alguns casos, pode ser que você começou com 10 pessoas e uma pessoa decidiu não participar mais do tratamento, ou morreu, ou alguma coisa assim. E aí o seu começo, você começa com 10 e vira 9 depois, ou algo assim. A Débora falou para não vou entrar muito nesses casos, porque tem outras correções, mas geralmente o que você faz é, você trabalha com o valor final da sua amostra. Então, se você tinha 10 pessoas e, sei lá, 3 morreram, ficou só 7 pessoas, você usa 7. Às vezes é até bom você achar os primeiros valores das 3 pessoas que morreram e tirar da sua amostra, às vezes. Fica 7, 7. Mas isso não entra muito em detalhe, porque eu acho muito difícil ela fazer uma coisa assim, porque é uma correção que não vem ao caso. Vai ser 99% de certeza que vai ser uma amostra igual. 10 pessoas antes, 10 pessoas depois. Então, esse é o valor que você usa aqui para a tabela. Então, o T tabelado está resolvido. O T tabelado está resolvido. Agora sobra o T calculado. Como é que você calcula o T? Bom, é essa conta aqui, que é diferente da que você usava antes, que é isso aqui. D, tracinho, sobre SD, dividido por raiz de n. Certo? Então, vamos com calma, porque, como eu falei, a primeira etapa desse processo aqui é você decidir se é pareado ou se não é pareado. A segunda etapa desse processo aqui é saber o que cada coisa significa na conta. Sabendo o que cada coisa significa na conta, já é fácil de se fazer. Então, tem 3 coisas aqui. D com tracinho, SD e o N. O N é fácil. A gente já discutiu o que é o tamanho da minha amostra. É o mesmo valor que você vai usar aqui para calcular grau de liberdade. Aqui no caso tem 10 pessoas, grau de liberdade é 9. Então, 10 pessoas, meu N vai ser 10. Certo? Não é grau de liberdade, é o N, é o tamanho da amostra. Tamanho aqui que você usa. As mesmas regras que eu falei lá para calcular isso aqui. Então, N está feito. O SD e o D. Aqui, como vocês podem ver, você tem vários valores pareados, de antes e depois. Você, para fazer o cálculo pareado, você vai ter que fazer uma tabelinha com o antes dos valores aqui, o depois, depois e a diferença. Então, você vai ter aí, sei lá, antes era 1, depois é 2. Diferença é menos 1, diminui 1. Antes era 10, depois é 5. A diferença entre 10 menos 5, 5. Você faz sempre assim, um menos o outro. 12 menos 4 vai dar 8. 5 menos 10 vai dar menos 5. Certo? E aí você vai calculando isso aqui. E aí você vai ter todas essas diferenças. Certo? As diferenças. O D, com esse tracinho, ele é a média das diferenças. Então, o que você vai fazer? Você vai calcular todas as diferenças, somar todas elas e dividir pelo N. Então, no caso aqui, são 10 números. Você vai fazer as diferenças de cada um, somar as diferenças. Se você calcular as diferenças de cada um aqui e somar, vai dar 36. E aí você divide por 10, porque são 10 números, vai dar 3,6, que é o meu D médio, que ele vai estar usando aqui, 3,6. Outra opção para você calcular isso. Soma tudo aqui e faz a média do antes. Média do antes. Depois faz menos a média do depois. Então, você pode somar todos os valores de antes, fazer a média deles. Somar todos os valores de depois, fazer a média deles, tudo dividido por 10. A soma de tudo dividido por 10. E achar a diferença das médias. Vai dar esse D médio também. E se você somar um e o outro, e fizer um menos o outro, vai dar 3,6 do mesmo jeito. Então tem esses dois jeitos. Ou você marca cada uma das diferenças e calcula a média delas, ou você calcula a média do antes, a média depois e faz um menos o outro. Por que eu estou falando desses dois jeitos? Porque o jeito das médias aqui é bem mais fácil, bem mais simples. Você não tem que fazer essa coluna extra de calcular as diferenças e tal.
Mas você vai precisar dessas diferenças de todo jeito para calcular o SD aqui, de um jeito ou de outro. Então, como você vai ter que fazer essa coluna de todo jeito, às vezes compensa mais fazer a média desse jeito aqui. Ou às vezes você faz desse jeito aqui, não sei, depende do que você quer. Mas tem esses dois jeitos. Então você calcula esse D dessa forma. Ela é a média. Deixa eu até escrever aqui. Deixa eu apagar isso aqui primeiro. Então esse D com tracinho em cima, né? Lembra que o tracinho em cima quer dizer média. Então ele é a média das diferenças. Enfim, você entendeu? Diferenças. E esse SD, vocês lembram que o S é de desvio padrão, né? S ao quadrado é variância, S normal é desvio padrão. O SD é o desvio padrão das diferenças. Das diferenças. Então, vamos lá. Como é que você calcula o desvio padrão? Bom, o SD, que é o desvio padrão das diferenças, é a raiz quadrada da variância das diferenças. Até aí fácil, né? Desvio padrão é a raiz da variância. Desvio padrão das diferenças é a raiz quadrada da variância das diferenças. E como é que você calcula a variância das diferenças? Bom, vamos voltar. Como é que você calcula? Imagina que não tem duas coisas. Imagina que é só um valor só. Por exemplo, sei lá. Imagina que eu tenho aí 1, 2, 3 e 4, certo? Tem uma amostra só, 1, 2, 3 e 4. Como é que eu calcularia a variância disso? Né? Matéria da primeira prova, volta lá. Como é que calcula a variância? Bom, a variância, você vai usar a fórmula de, né, variância é igual ao somatório de x i menos x médio elevado ao quadrado sobre n menos 1. Essa é a forma de variância que a gente aprendeu lá na primeira prova. O que cada coisa dessa quer dizer? N menos 1 é fácil. Né? N é 10, né? Nesse caso aqui N é 4, tem 4 coisas. Então, meu N é 4, então vai ficar 4 menos 1. Somatório de xi, xi é x1, x2, x3, x4. Então, x1 é o primeiro valor, x2 é o segundo valor, x3 é o segundo valor, x4 é o segundo valor. Então, eu tenho um somatório de tudo isso aqui. Então, vai, xi é 1 menos x com a linha em cima é média, então isso aqui é a média. Qual que é a média disso aqui? Vamos calcular a média disso aqui. 1 mais 2, 3, mais 3, 6, mais 4, 10. 10 dividido por 4, 2,5. Então a média é 2,5. Então vai ser 1 menos 2,5 elevado ao quadrado. Certo? Montei igualzinho aqui. 1 menos 2,5 elevado ao quadrado. Mais 2, que é o segundo número, menos 2,5 ao quadrado. Montei igualzinho aqui, isso é com 2. Mais 3 menos 2,5 elevado ao quadrado. Então, montei igualzinho aqui, com 3 aqui. Você vai fazendo cada um desses aqui, né? E aí depois eu 4 menos 2,5 elevado ao quadrado. Então, você vai fazer cada um desses aqui, é somar tudo isso, dividir por n menos 1, certo? Então, essa é a ideia básica de como você faz, né, variância. Agora, em vez de fazer a variância, né, isso aqui você tem uma coluna só, um valor só. Aqui é fácil. O problema agora é... Tive um probleminha aqui, mas vamos voltar agora. Eu estava falando, né? Esse é o jeito que você calcula a variância normalmente, né? Você tem uma coluna só, com
todos os seus valores, calcula a variância assim. Agora, o problema é que você tem duas colunas. Né? Você tem duas colunas. Como é que você calcula a variância com duas colunas? Você calcula a variância das diferenças. Lembra que eu falei que você ia ter que calcular a diferença do jeito? Né? Faz a terceira coluna, calcula as diferenças, taranã. Você vai usar só essa coluna da diferença para calcular a variância. Então, você vai usar só essa terceira coluna, né? Uma coluna só, e você vai calcular essa variância aqui. Você vai usar todas as diferenças para ir calculando. Né? Primeira diferença menos média das diferenças. Deixa eu até pegar a fórmula. Essa fórmula aqui. Ó. Então, DI, a primeira diferença, né? Seria 15 menos 13, dá 2. Então, 2 menos a média das diferenças. A gente calculou, dava 3,6. Então, vai ficar 2 menos 3,6 ao quadrado. Mais a segunda diferença. A segunda diferença é 6. 6 menos 3,6 ao quadrado. Mais 3 menos 3,6 ao quadrado. Mais, e assim por diante. Com todas as diferenças. E aí você calcular a variância das diferenças. Do mesmo jeito que você calcula a variância normal, só que com as diferenças. Então, por isso que eu falei que você tem que calcular a terceira coluna de diferença de todo jeito. E aí, encontrando isso, você encontra a variância das diferenças. Né? E calculou aqui, deu isso aqui, 9,6. Com a variância das diferenças, você tira a raiz quadrada e você encontra desvio padrão das diferenças, que é 3,10 nesse caso. Encontrando D, desse jeito que eu falei, encontrando desvio padrão de diferença, desse jeito que eu falei, o N, fácil também, bota tudo na fórmula, você encontra o seu valor de T calculado. T calculado encontrado, o T tabelado, mesma coisa, falei, ó, 0,05, porque, né, 5%. 9 graus de liberdade, porque são 10 pessoas, então 10 menos 1, 9. Você taca aqui 9, 0,05, que é tabelado, porque, né, esse caso aqui ele é bilateral, porque ele está perguntando se é igual ou se é diferente, ó. H0 igual, H1 diferente. Como não tem sinal de maior ou menor, tem só sinal de igual ou diferente, quer dizer que isso aqui é bilateral. Então você vai no bilateral, vai descer até aqui no 9, 2,2622. 2,2622. Tá aqui. Igualzinho você faz no outro. Tem o seu calculado, tem o seu tabelado, você consegue definir se você rejeita ou aceita. Nesse caso aqui, rejeita, né? Porque rejeita porque você quer fazer a curva, 0. O seu tabelado ia estar aqui com 2,26. E o seu tabelado aqui, o seu calculado ia estar tipo aqui, que é 3,6. Então ele está na área de rejeição de H0. Certo? Então, isso tudo é como você faz no caso de ser pareado. Mas, pode ser que não seja pareado. E aí você usa essa conta aqui que é muito maior, parece muito maior, mas nem é tão difícil assim. Ó. Vamos escrever ela. T calculado. X, média 1 menos média 2 sobre SA, a gente vai ver o que é isso, vezes raiz de 1 menos... Não, 1 não. 1 sobre N1 mais 1 sobre N2. Ok. De novo, primeira parte da matéria, você decidir se ele é pareado ou não pareado. Decidiu que não é pareado, saber o que significa cada coisa dessa conta aqui. Primeiramente, como é que o T tabelado? Tem que você precisa do seu alfa, fácil, alfa. Suas H0s e H1s, aqui, tá? É igual, é diferente, então é bilateral. Meu grau de liberdade. Agora aqui é um pouquinho mais difícil. Por quê? Porque como eu tenho duas amostras, né, eu tenho aí minha população com duas amostras, não necessariamente as duas amostras têm o mesmo tamanho. Né? Idealmente, por simplicidade, por mais precisão, você gostaria de ter duas amostras iguais. Mas nem sempre é isso. Você pode ter duas amostras diferentes. Então, como que você trabalha com isso? Geralmente, se você for trabalhar aqui em grau de liberdade, qual grau de liberdade devo usar? De uma amostra ou da outra, da maior ou da menor? O que você faz é isso daqui, ó, N1 mais N2 menos 2. N1 mais
N2 menos 2. O que é isso aqui? Isso aqui é o grau de liberdade da primeira. Qual que é o grau de liberdade da primeira? É o N1, que é o tamanho da primeira, menos 1. Então, grau de liberdade da primeira, mais N2, que é o tamanho da segunda, menos 1. Então, isso aqui é o grau de liberdade da primeira amostra, isso aqui é o grau de liberdade da segunda amostra. Você soma os dois, você encontra o grau de liberdade das duas amostras juntas, seria, né? Que é isso aqui. Você está só mudando a conta como é que é, mas basicamente o resultado é o mesmo. Então, o que você usa como grau de liberdade aqui? O grau de liberdade conjunto das duas, né? Que você soma o tamanho das duas e subtrai 2. Ou então você soma o grau de liberdade das duas, se você quiser calcular o grau de liberdade de cada uma individualmente e depois somar um com o outro. Dá. Enfim, tanto faz. O ponto é, assim que você decide o seu N. Decidido o seu N, os seus graus de liberdade, que podem ser diferentes, agora você consegue achar o seu T tabelado nesse caso, né? Do mesmo jeito, na tabela aqui você encontra o T tabelado. Agora para o T calculado. O que é x com a linha 1, x com a linha 2? São as médias. Essa aqui é a média da primeira amostra, essa aqui é a média da segunda amostra. Então, até aí, ok. Né? Se você está perguntando se a média da primeira é igual à média da segunda, você tem que ter os dois valores. Então, média da primeira, média da segunda. Né? Até aí, calcular é fácil. Se você tiver os valores numa tabelinha como essa, por exemplo, você só calcula a média de cada um. x1, x2. Aqui, apesar de ter uma raiz quadrada, fração, não sei o que, é fácil também, porque só precisa de n1 e n2. n1 é o tamanho da primeira amostra, já falamos, n2 é o tamanho da segunda amostra. Então você coloca os valores aqui, soma de fração, gente, vocês têm que saber, soma de fração, por favor. Soma a fração, tira a raiz quadrada, qualquer coisa gente, vocês fazem 1 dividido pelo número na calculadora, anota. Mais 1 dividido pelo outro na calculadora, anota. Soma os dois e tira a raiz quadrada na calculadora, sabe? Aproveita que você tem calculadora e faz isso. Então sobra só esse SA, que é o mais bizarrinho da conta, né? Que é o mais difícil. O que é isso? Aqui ele está tirando a raiz quadrada de tudo, mas basicamente porque é a raiz quadrada disso aqui e a raiz quadrada disso aqui também. Esse SA, ele é o, né, como se ele botasse a raiz toda aqui. Esse aqui ele é o desvio padrão das nossas amostras. Né? Igual aqui em cima tem desvio padrão, aqui em cima tem desvio padrão também. Nessa conta aqui, ele está pegando a variância e ele está botando raiz em tudo, mas né, você tira a raiz disso aqui e vira... Né, você pega isso aqui, joga para fora da raiz, vira desvio padrão. Então dá no mesmo. O importante é, isso aqui, esse SA é o desvio padrão das minhas amostras. Nesse caso, como eu calculo o desvio padrão? Desvio padrão é a raiz da variância. A variância é isso aqui. Como que eu calculo a variância? Mesma coisa. Né? Mesma coisa não, né? Porque isso aqui é um pouquinho diferente. No caso, você vai calcular a variância, aqui ficou apagado, mas basicamente, você vai calcular a variância da primeira amostra, a variância da segunda amostra, tem um negócio tapando aqui, mas aqui tem um quadrado. Então, ó, minha primeira amostra, meus primeiros valores, aqui em cima. Calcula a variância dela daquele jeito que eu expliquei, variância normal, normalzinha. Não é das diferenças, é a variância normal. Certo? Que é aquele jeito que eu expliquei agora há pouco. Calcula essa variância. Anota. Vamos supor que, sei lá, vamos supor que tem duas amostras. A minha primeira variância, eu calculei a minha variância da primeira amostra, calculei, deu, sei lá, 9. Aí eu vou calcular a variância da segunda amostra, deu 16. Certo? Calculei minhas variâncias. Calculei minhas variâncias. Agora eu vou multiplicar por isso aqui, que é o grau de liberdade delas, da respectivos, e dividir pelo grau de liberdade total. Então, vamos lá. Grau de liberdade da primeira amostra vezes variância da primeira amostra, que é essa parte aqui, mais
grau de liberdade da segunda amostra vezes variância da segunda amostra dividido por... E aí, isso aqui é aquele negócio que eu expliquei. É o grau de liberdade da primeira mais o grau de liberdade da segunda amostra. É assim que você calcula esse SA aqui, né? Nesse caso, esse SP. E aí você tira a raiz disso tudo, e você encontra esse SA aí, esse desvio padrão das duas juntas, esse SA. Então, você calcula tudo sem a raiz aqui para achar a variância das duas juntas, tira a raiz, acha o desvio padrão das duas juntas, taca aqui. Então, você vai ter que calcular a variância da primeira amostra, daquele jeito que eu expliquei mais cedo. O grau de liberdade é fácil, né? Grau de liberdade é fácil, gente. Você sabe que tem 10 pessoas, o grau de liberdade é 9, e assim por diante. E aí você vai pegar a variância da primeira, multiplicar o grau de liberdade da primeira, variância da segunda, vezes o grau de liberdade da segunda, sobre soma os dois, divide pela soma dos graus de liberdade de cada um. Como o grau de liberdade é fácil de calcular, a parte mais difícil disso aqui tudo é calcular a variância, que é aquele jeito chato que eu expliquei lá, mas que vocês vão ter que fazer. Não tem jeito de escapar. Calcula a variância de cada um, faz essa conta aqui e você descobre seu SA. E aí, nisso aqui tudo, você já tem x1, média do primeiro, média do segundo, né? Subtraindo do outro. Isso aqui, calcula desse jeito aqui que eu falei. Esse pedaço aqui, de novo, trivial, só botar os n's. Se você não sabe fazer soma de fração, essas coisas tudo, vai na calculadora mesmo. 1 dividido por isso aqui, anota. 1 dividido por isso aqui, anota. Soma os dois na calculadora, bota a raiz na calculadora. Vai na marra mesmo. Né, ou se souber soma de fração, se você lembrar como é que faz soma de fração, faz aí, fica mais fácil para você. Mas enfim, façam isso aqui e você acha o seu t calculado. Com o t calculado, mesma coisa. Já achou o seu t na tabela, seu t calculado, compara os dois, aceita H0, rejeita H0. Aqui nesses exemplos, como eu falei, ele está botando a variância que ele calculou aqui dentro de uma vez, né, ele está botando tipo, antes de tirar a raiz, ele está botando só isso aqui, né? Pegando só isso aqui e botando aqui e tirando raiz de tudo de uma vez só. Ao invés de ser... Deixa eu apagar e fazer bonitinho. Ele está apagando essa raiz aqui, ó. E está fazendo isso aqui. Tirando a raiz de tudo de uma vez e ele bota só a variância aqui. Você pode também tirar a raiz de uma vez só e botar isso aqui fora da raiz. Tanto faz. É um jeito ou de outro, dá no mesmo a conta. Você pode fazer com a raiz em tudo, ou você pode tirar a raiz separadamente e botar ele separado. Tanto faz, dá no mesmo. Só você tem que tomar cuidado para não confundir um com o outro. Lembre que esse quadradinho aqui é de variância, então isso aqui é a variância das duas juntas, calculada desse jeito aqui. Eu devia usar letras diferentes para cada um deles, para ficar mais fácil, mas vocês vão seguindo aqui, vocês entendem. Esse aqui é a variância calculada conjunta, e esses aqui, ó, é as variâncias individuais de cada amostra. Então, por exemplo, aqui, ó, 52 menos 1, é porque 52 é o tamanho da primeira população, 52 menos 1, grau de liberdade da primeira população. Esse 23 ao quadrado aqui é porque esse 23 é o desvio padrão da primeira, então 23 ao quadrado é a variância da primeira. De novo, 50 menos 1, 50 é o tamanho da segunda população, da segunda amostra. Né? Aqui está a população, mas é a amostra. Né? Enfim, 50 que é a segunda amostra, menos 1, grau de liberdade da segunda amostra. 21,3 é o desvio padrão da segunda amostra. 21,3 ao quadrado é a variância da segunda amostra. Multiplica um pelo outro, soma, divide pelos graus de liberdade das duas juntas, daquele jeito que eu expliquei. Você encontra esse SP ao quadrado, que é a variância das duas em conjunto. Taca aqui e encontra na fórmula. Esses exemplos que ela deu aqui ficou meio confuso, mas eu espero que vocês tenham entendido a minha lógica de eu seguindo aqui. Né? E, basicamente, essa aula é isso. É só isso que você tem para comparar duas amostras. Você decide, primeiro passo, decide se ela é pareado ou independente. Daquele jeito que eu falei, né? Se são duas amostras dentro de uma mesma população, ela é independente. Se é a mesma amostra sendo avaliada em momentos diferentes, ela é pareada. Decidido se é pareado ou se é independente, usa ou essa fórmula ou aquela fórmula.
né? E vocês lembram como é que usa a tabela também para encontrar o t tabelado. A única diferença encontrando o t tabelado de um para o outro, de pareado e de independente, é no grau de liberdade. No grau de liberdade do pareado, é só, né, o valor total. Você tem 10 pessoas antes, você tinha 10 pessoas depois também. Então o valor aqui, se for usar, é 10. Né? 10 menos 1, no caso. Né? 9. Então, né, minha amostra é de um tamanho, ela deve continuar do mesmo tamanho depois, 10 e 10. Então você vai usar 10 no meu n, e como eu estou usando 10 no meu n, meu grau de liberdade é 9. No segundo exemplo, como cada população pode ter tamanhos diferentes, né, aqui é 52 e aqui é 50, você vai calcular o grau de liberdade de cada um, 51 e 49, né, soma aqui, a soma dos graus de liberdade vai ser 100, então você vai usar 100 na sua tabela. Você vai vir aqui, então você vai usar 100, que está aqui embaixo. Né, se você for até olhar, ele usa 100 no grau de liberdade e 0,05, né, o H0 e H1 é com igualdade de diferença, então ele vai usar aqui, ó, vermelho, que é bicaudal, bilateral, 0,05, que é o meu alfa, você vai descer até no 100, 1,98. Então ele vai usar 1,98, né? Se ele for maior que, se ele estiver entre menos 1,98 e mais 1,98, você aceita H0. Se ele estiver antes de menos 1,98 ou depois de 1,98, você rejeita H0. Né? Daquele jeito, 0. O valor que a gente encontrou é 1,98. Então é menos 1,98 desse lado. Tudo entre os dois é H0. Antes é H1, depois é H1. Então, desse jeito aqui. Usando esse valor aqui, a soma dos graus de liberdade. E eu acho que é só isso mesmo. Não tem mais nenhuma matéria dessa, tipo assim, dessa parte que não. Agora é só para a nova, na próxima aula.